Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 5 do nosso curso de concordância. Nós estamos em análise sintática 5, último curso do curso de análise sintática, né? A última etapa do curso de análise sintática. Hoje nós veremos a concordância com o pronome se, conforme eu prometi na aula anterior. Antes eu vou fazer um pedido para você que ainda não está inscrito no canal. Vou pedir para que se inscreva. É a forma que você tem de retribuir a ajuda que o canal está te dando, tá? Se você já está inscrito, quer continuar colaborando com o canal, tem como. Você pode curtir, compartilhar e me seguir nas redes sociais e pode dar joinha no vídeo aqui embaixo também, que ajuda imensamente. Essa concordância aqui, pessoal, entre o verbo e esse pronome. O pronome se incomoda muitas pessoas e cai muito em concurso. Qual é a dúvida nesse caso aqui? Publicou-se as matérias ou publicaram-se as matérias? Esse verbo fica no singular ou fica no plural, uma vez que eu tenho aqui as matérias? Ou então, uma dúvida muito comum seria essa aqui, ó. Necessita-se de empregados ou necessitam-se de empregados? Eu tenho aqui também, né, um termo no plural. O verbo fica no singular ou fica no plural? A gente vai sanar essa dúvida hoje aqui, tá? Depois dessa aula vocês não podem mais ter essa dúvida. Por que isso ocorre, pessoal? Porque existe na língua portuguesa, e vocês já devem saber o que é um se, pronome apassivador, e um se, índice de indeterminação do sujeito. Eu coloquei até de cores diferentes, aqui tá roxo e aqui tá azul, né? Por quê? Porque são, de fato, coisas diferentes, tá, pessoal? Nós vimos o se, pronome apassivador, né? E vimos que existe dois tipos de voz nesse caso aqui, a passiva analítica e a passiva sintética. No caso da passiva analítica, eu tenho a seguinte estrutura: o sujeito, o verbo ser mais particípio, como está aqui, né? E o plural, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Sujeito no singular, o verbo, a locução verbal no caso, no singular. Se o sujeito for para o plural, a locução vai para o plural também. As matérias foram publicadas na revista. Exatamente como vocês estão vendo aqui, né? Existe a voz ativa e existe a voz passiva. No caso de voz passiva, tem a analítica, verbo ser mais particípio, e existe essa passiva aqui, a passiva sintética, aquela que é formada aí com o pronome apassivador, com o se. Qual é a prova que eu tenho de que realmente eu tenho uma passiva sintética aqui? A passiva analítica. Se eu consigo transformá-la em passiva analítica, significa que ela é uma passiva sintética, como a gente viu. Publicou-se a matéria na revista. Eu consigo passar para a passiva analítica e vice-versa. A matéria foi publicada na revista. Então eu tenho certeza que eu tenho aqui um se-pa, pronome apassivador. E é interessante de vocês perceberem essa questão do verbo. Olhem, notem que o verbo aqui é um verbo transitivo direto, tá, pessoal? E aí, ó, se publicou alguma coisa. A matéria parece um objeto direto, mas não, né? Não é, tá? Ele é o sujeito do verbo publicar. Perceba que eu tenho uma voz passiva. Esse sujeito é um sujeito paciente. A matéria é o sujeito aqui e deve concordar com o verbo. Sujeito no singular, verbo no singular. Eu consigo passar para a analítica, então é passiva sintética, e aquele se é um pronome apassivador. Percebo que se eu colocar no plural, o que vai acontecer? Se o sujeito está no plural, o verbo vai para o plural também, ele deve ir para o plural. Eu já sei que isso aqui é o sujeito. Como é que eu sei que isso aqui é o sujeito? Porque quando eu coloco na analítica, ó, fica a matéria foi publicada na revista. A matéria é um sujeito paciente, sim, está na voz passiva. Ela é que foi publicada, mas quando eu digo publicou-se a matéria, também está na voz passiva, porém passiva sintética, porque eu utilizo o pronome se. Se eu colocar isso aqui no plural, aqui está no singular, ó, o sujeito está no singular. Se o sujeito for para o plural, o verbo vai para o plural também. Simples assim, não tem segredo nenhum, tá? E aí os alunos confundem muito com essa estrutura aqui, que é a estrutura, né, do se, índice de indeterminação do sujeito, ou PIS, né, pronome indeterminador do sujeito, digamos assim, né? Pronome índice de indeterminação do sujeito. Eu tenho uma estrutura totalmente diferente aqui, pessoal.
Olha o que eu tenho aqui. Necessita-se de empregados. Por que que o verbo aqui está no singular? Porque isso aqui é objeto indireto. Olha o tipo de verbo que eu tenho aqui. Um verbo transitivo indireto. Quem necessita, necessita de, tá? E aí, pessoal, eu tenho aqui um índice de indeterminação do sujeito. Esse C não é mais pronome passivador. Eu não consigo nem colocar isso aqui, essa estrutura, na voz passiva analítica. De empregados são necessitados? Não, tá tudo errado, tá? Percebo que isso aqui está no plural. Por quê? Porque ele é o objeto indireto e o verbo fica no singular. Essa estrutura está certíssima, tá? E é bem interessante de vocês observarem que se eu tenho aqui um índice de indeterminação do sujeito, eu tenho aqui voz ativa, né? Não é passiva analítica. O sujeito aqui, ele existe, ele só está indeterminado e não está explícito, né? Como a gente viu na passiva analítica, na passiva sintética. Tá? Ó, necessita-se de empregado. Eu sei que alguém está necessitando. E aqui eu tenho uma preposição. Importante vocês perceberem também. Isso aqui não pode ser sujeito. O sujeito não vem preposicionado, tá, pessoal? Então eu tenho aqui uma outra estrutura. Esse C aqui é índice de indeterminação do sujeito. Mais um exemplo. Não se dispunha, olha o verbo é transitivo indireto. Né? Não se dispunha na época de recursos. Ah, tá no plural, mas o verbo fica no singular. Por quê? Porque o sujeito aqui está indeterminado. Isso aqui é índice de indeterminação do sujeito. Eu não consigo passar para a voz passiva analítica aqui, pessoal. Né? Não tem como, vocês não vão conseguir passar mesmo que vocês queiram. E aí, nesse caso, o verbo fica no singular. Porque eu tenho aqui índice de indeterminação do sujeito. Isso aqui não é sujeito, isso aqui é objeto indireto, tá, pessoal? Então, quando o C é pronome passivador, a oração tem sujeito e o verbo concorda com ele. Tá ali, ó. Vende-se casas no condomínio ao lado. Por isso que tá errado. Por quê? Casas aqui é o sujeito. Eu consigo passar para a voz passiva analítica. Casas são vendidas. Então, essa estrutura tá errada, ó. Verbo transitivo direto, pronome passivador e o sujeito. Como é que vai ficar da maneira correta? Vendem-se casas no condomínio ao lado. Eu consigo passar para a voz passiva analítica. Casas são vendidas. O que me prova que aquele C ali é um pronome apassivador, tá? Quando o C é índice de indeterminação do sujeito, a oração tem sujeito indeterminado e o verbo fica no singular. Por isso que essa estrutura está errada. Por que está no plural aqui se eu tenho um índice de indeterminação do sujeito e isso aqui é o objeto indireto? Não tenho por que ir para o plural o verbo fica no singular. Falou-se muito daquelas pessoas, né? Quem fala de, ó, verbo transitivo indireto, e eu tenho aqui um objeto indireto. É o maior erro em termos de concordância, né, que os alunos cometem, um dos maiores erros, tá? E aí, pessoal, eu acho que a grande dificuldade dos alunos nesse caso seja a questão mesmo aqui, né, da estrutura, de vocês diferenciarem uma coisa e outra, tá? A estrutura do C, pronome passivador, é essa aqui, ó, não é difícil. O verbo, tá, na voz passiva, ele vai ocorrer aí com o verbo transitivo direto, ou o verbo transitivo direto é indireto. Eu acho que isso vai ajudar vocês. O sujeito, nesse caso, é indeterminado, a estrutura do C é pronome passivador. A voz é passiva, né? O verbo concorda com o sujeito, tá aqui. Aluga-se carros e casas, por que tá errado? Porque eu consigo passar aqui para a voz passiva, ó, carros e casas são alugados, né? Então, me prova que carros e casas é o sujeito. Aquele verbo deve estar no plural. O certo é alugam-se carros e casas. Essa é a forma correta. Agora percebo que eu tenho aqui um verbo transitivo direto, tá? Essa é a estrutura do C pronome passivador. Ou ele pode ser também um verbo transitivo direto e indireto. Enviou-se joias às mulheres. Eu consigo passar para a voz passiva. Joias foram enviadas. Por isso que está errado, porque o verbo está no singular e isso aqui é sujeito, tem que ficar da maneira correta. Enviaram-se joias às mulheres, tá? O que me prova que eu tenho aqui um C pronome passivador, tanto aqui como aqui, né? Mas observe que o verbo ou é verbo transitivo direto ou é verbo transitivo direto e indireto, tá, pessoal? Quem envia alguma coisa a alguém. Olha a preposição aqui, por isso que a gente estudou a crase, você já tem que saber para que aquela crase, né? O que essa crase está me dizendo? Tem uma preposição e um artigo ali. Aqui não tem, né? Porque, ó, quem envia alguma coisa, objeto direto, aliás, desculpe, sujeito, né, núcleo do sujeito, a alguém, tá? Então eu consigo passar
As duas eu consigo passar para a voz passiva analítica. Carros e casas são alugados, joias foram enviadas. O que me prova que eu tenho aqui ser pronome passivador. Agora, prestem bastante atenção na estrutura, nessa estrutura do ser pronome passivador. E vejam agora a estrutura do ser índice de indeterminação do sujeito, que vai ocorrer com o verbo transitivo indireto, com o verbo intransitivo ou com o verbo de ligação. Tá aqui, ó. Qual é a estrutura? O sujeito é indeterminado, aqui está indeterminado. A voz é ativa, o sujeito só está indeterminado, ele não aparece, mas tem sujeito na oração, né? Mas ele está indeterminado. Não é que nem o sujeito explícito do ser pronome passivador, né? Que deve concordar com o verbo. Aqui o sujeito está indeterminado. O verbo fica no singular, porque o sujeito está indeterminado. E a gramática convencionou que esse verbo fica na terceira pessoa do singular. Ó, verbo transitivo indireto. Quem confia, confia em. Confia-se em teses absurdas. Tá no plural, é o objeto indireto. Quem confia, confia em. O verbo está lá, né? E é um verbo transitivo indireto. Pode acontecer com o verbo intransitivo também. Ainda se vai à missa no interior. Objeto adjunto adverbial. Né, de lugar e de lugar. Quem vai a, né, a algum lugar, digamos assim. É um verbo intransitivo, ainda se vai. Ponto. Você entendeu que alguém vai. Agora, vou perguntar aonde que vai, né? Para onde que vai? Adjuntos adverbiais. Ou então pode acontecer, né? Com verbo de ligação, era-se mais feliz no passado. E aí eu terei um predicativo do sujeito. De qualquer maneira, esse C e esse C são índices de indeterminação do sujeito. O sujeito aqui está indeterminado, o sujeito aqui também está indeterminado. Eu sei que alguém vai, eu sei que alguém é feliz, né? Mas o sujeito está indeterminado. Agora, essa estrutura aqui, com o verbo transitivo indireto, é que vai causar o probleminha que a gente estava vendo. Né? Confia-se em teses absurdas. Porque o aluno, geralmente, ele faz isso aqui, ó. Confiam-se em teses absurdas. E, com certeza, as bancas vão jogar com isso, para ver se vocês sabem. Essa estrutura está certa, porque isso aqui é objeto indireto. Essa está errada, se é objeto indireto, o verbo não tem que concordar, ele fica no singular. O sujeito aqui é indeterminado, tá, pessoal? Bastante cuidado com isso, mas essa é a estrutura do C, índice de indeterminação do sujeito. Prestem atenção na preposição, porque o sujeito não vem preposicionado. Quando tiver preposição aqui, é bem provável, né, que aquilo ali seja objeto indireto. Tem que analisar com bastante cuidado. Olha a questão. Se vocês prestarem atenção naquilo que eu falei, eu vou contar até 5, vou pedir para vocês resolverem para ver se vocês vão acertar, tá? Vamos lá? Contar até 5, vocês vão dar um passo e vão resolver. 1, 2, 3, 4, 5. Olha como não é difícil, né? Claro, se vocês chegaram até aqui estudando, né? Veio direto para cá, não sabe, volta 120 casas e vai estudar. No período não se fazem automóveis, como antigamente, a palavra ser é o quê? De cara, né, pessoal? Ó, o verbo fazer é um verbo transitivo direto. Eu só consigo passar para a voz passiva verbo transitivo direto. Eu consigo passar para a passiva analítica. Automóveis não são feitos como antigamente. Se eu consigo, o verbo transitivo direto, eu consigo passar para a voz passiva analítica. Claro, eu tenho aqui uma partícula passivadora. De cara, eu já vou ali, né? Eu, como professor, eu vou direto no verbo. Se eu vejo esse verbo transitivo direto, né? Pronome passivador. Agora, olha essa aqui. Vou contar até 5 para vocês resolverem. 1, 2, 3, 4, 5. Assinale a opção onde se exerce a função de índice de determinação do sujeito. Vamos direto no verbo, ver que tipo de verbo que eu tenho ali. Tá aqui, ó. Gostar é o verbo transitivo indireto. Quem gosta, gosta de. Isso aqui é o objeto indireto, né? Veja que o verbo está no singular. É aqui que eu tenho, né, pessoal? O índice de determinação do sujeito. Comprar é transitivo direto, emprestar é transitivo direto e cortou, comprou, ó. Os três são transitivos diretos. De cara você já percebe, né, que não é o que ele está pedindo. É só aqui que eu tenho um verbo transitivo indireto. As bancas não são tão maldosas assim, não, né? De cara essas duas estavam fáceis. Agora, nesse caso aqui, sim. Olha o que aconteceu aqui. Publicou-se, depois de muita discussão e alguns poucos pontos positivos, ainda que contra a vontade de todos, os jornalistas daquela cidade, as matérias do jornal. Essa estrutura está errada, a correta é essa aqui. E as bancas fazem isso. Elas colocam o sujeito bem longe do verbo. Primeiro, está na ordem inversa. A estrutura já começa com o verbo, né? Muitos alunos não percebem, tá? Mas as bancas jogam com isso para ver se vocês sabem mesmo, né? Olha aqui, ó.
As matérias é o sujeito do verbo publicar. Como a gente viu, as matérias foram publicadas. Eu consigo passar para a voz passiva analítica. Então, se as matérias é o sujeito do verbo publicar, esse verbo deve estar no plural. E as bancas fazem isso, elas colocam o verbo no singular lá, não só com o C, elas fazem com outras questões, como a gente vai ver aí se tratando de concordância, né? E aí lá o sujeito no plural e começando lá. Tem aluno que não se dá conta. Então a estrutura correta é essa aqui está errada, né? Porque se o sujeito está no plural, o verbo deve ficar no plural também, como aqui embaixo, tá, pessoal? E aí tem que ter essa atenção, porque realmente é algo que acontece em termos de concordância, tá, pessoal? Tá aqui o resumo, concordância com o pronome se. Quando o se é pronome apassivador, a oração tem sujeito e o verbo concorda com ele. Quando o se, caso o se seja índice de indeterminação do sujeito, o sujeito é indeterminado, né? E o verbo fica no singular, tá, pessoal? Ele está indeterminado, o verbo vai ficar no singular. Não tem o porquê concordar, porque o sujeito está indeterminado. Pessoal, não é tão difícil. Eu acredito que aqui falte realmente conhecimento aí, né, de cursos anteriores. Então, bora lá estudar esses cursos para não ter problemas. Encerramos aqui essa aula e eu vou pedir, claro, para que quem ainda não está inscrito no canal, que se inscreva. Isso é muito importante para ajudar o canal que tanto ajuda vocês. Já está inscrito? Pode curtir, compartilhar, me seguir nas redes sociais, que ajuda imensamente e eu só tenho a agradecer de coração.